Todo mundo vê? Tá? Ok. Boa noite, meus irmãos. Oxi. Boa noite, irmãos. Tá abrindo a boca ali. Ok. Queridos, sei que vocês já estão meio cansados aí do primeiro dia, né? Nós estaremos estudando um tema chamado escatologia. Algumas pessoas se assustam, né, com esse tema. É um assunto difícil e tal. São muitas interpretações. Dizem que se 10 teólogos forem discutir sobre escatologia, você vai ter 12 interpretações. E acaba que as pessoas simplesmente não estudam. Não é difícil, né? Calvino dizia que o único livro que ele não iria pregar ou expor ou escrever seria Apocalipse, que é muito difícil. E assim as pessoas vão ficando com medo e não vão estudando o assunto e vão perdendo muito sobre isso. O Clébio leu um texto em que vai ser o nosso texto base aqui, que o anjo vem falar para Daniel, vem instruir Daniel a respeito de como é que vai ser o futuro. E ele dá uma das razões por que ele vai fazer isso com Daniel, ele dá lá no texto. Quem lembra o que é? Alguém? Pois és muito o quê? Alguém disse ali, amado. Então, falar sobre o que vai acontecer no futuro, Deus ter falado sobre isso demonstra o amor dele por nós. E talvez a gente está desprezando esse amor por falta de coragem, medo, né? E meditar nas últimas coisas. E isso tem tornado a igreja doente. A igreja do nosso tempo não é uma igreja que vive numa perspectiva escatológica, pensando nos eventos futuros, aguardando os eventos futuros, esperando, né? Com aquela expectativa, aquele desejo entusiasmado com as coisas que vão acontecer no futuro. Está todo mundo pensando no aqui e no agora. A tal ponto que quando se fala que você vai perder o aqui e o agora, ou que você vai morrer, coisa do tipo, as pessoas baixam na madeira. Não fala sobre isso. Diz assim, ei, vamos se encontrar com o Senhor. Irmão, não diga uma desgraça dessa não. E assim vai. E aí está todo mundo com medo desse encontro por falta de compreensão. Eu trouxe mais livros, mas eu quero indicar essa noite esses dois. Nos outros dias eu mostro os outros. Esse daqui, Evidências do Arrebatamento, tá? Um livro muito bom, vai falar só sobre arrebatamento. Tá? E esse daqui, Manual de Escatologia. Esse aqui é muito completo sobre o assunto. Eu diria que traduzido seria o livro mais completo se você quer aprender sobre esse assunto. Durante esses 4 dias a gente vai estar estudando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre qual evento escatológico nós devemos aguardar. O que você está esperando. Amanhã eu vou falar sobre como devemos aguardar tal evento. O milênio e o que ele pode nos ensinar. E no último dia o estado eterno, céu e inferno, realidades que não podem ser esquecidas por nós. Então tudo isso aqui é sobre escatologia. E a gente não pode perder de vista esses assuntos. Está na palavra de Deus e é algo que nós temos que estudar. Então vamos orar mais uma vez para a gente iniciar. Senhor, nosso Deus e nosso bom Pai, nos ajuda, Deus, a compreender a Tua palavra e assim termos esperanças concretas, corretas, que definem como temos vivido aqui na terra e como viveremos aqui para frente. Que esse retiro seja um divisor de águas para cada um de nós. Venha mudar a nossa maneira de olhar para o futuro, afetando diretamente o nosso presente. Assim nós te oramos, Pai, pedindo a Tua graça e misericórdia pelo sacrifício de Cristo na cruz. Amém. Então não dorme, tá?
O teólogo chamado Erickson vai dizer que o propósito das verdades escatológicas da palavra de Deus é nos consolar e nos dar segurança. Uma das coisas que mais tem afetado os cristãos por falta de consolo e segurança se chama depressão. Não sabem lidar com os problemas dessa vida, não tem uma expectativa escatológica, não tem consolo escatológico, não tem segurança escatológica. E isso os fazem afundar numa tristeza sem igual, num abismo sem fim. Por quê? O que Cristo pode fazer por eles agora? Não é? E eles não sabem nada sobre o que Cristo pode fazer por eles no futuro. Durante muito tempo, o evangelicalismo pregou que o que Cristo pode fazer por nós é aqui e agora. É melhorar a nossa vida financeira, nossa saúde, nosso casamento. E os cristãos, ensinados assim, ou talvez nem cristãos, se agarraram a Cristo ou agregaram a Cristo em sua vida só. Por causa das coisas que ele promete. Ou das mentiras que disseram que ele faria. E assim, nós temos perdido isso. Então, as verdades escatológicas é para isso, é para nos dar consolo e segurança. E o Pentecoste, que é esse daqui, ó, ele diz o seguinte: a Deus, o arquiteto das eras, lhe pareceu bem fazer-nos participantes de confiança do seu plano para o futuro. E revelou o seu propósito e seu programa com detalhes na palavra de Deus. Isso aqui não é incrível? Então, o arquiteto das eras, aquele que planejou todo o futuro, como tudo vai acontecer, ele decidiu, por razões encontradas nele mesmo, compartilhar com o seu povo como é que vão ser as coisas daqui para frente, como é que vão ser as coisas do futuro, com detalhes na sua palavra. E nós não podemos perder isso de vista. É muito legal porque Daniel, ele não entende. E aí Deus manda o anjo para explicar para ele, ele meio que não entende muita coisa ainda, e explica de novo, e assim Deus vai ensinando para ele a respeito das coisas futuras que estavam perturbando a cabeça dele. Então, que evento escatológico devemos esperar? Esse é o tema da noite. Que evento escatológico devemos esperar? Não tem copo aqui, tá, gente? Então vou beber da garrafa, não me achem deselegante. Você é um crente no Senhor, e aí, o que vai acontecer agora? Não é? Você sabe que o reino que você entrou não é daqui, mas o que vai acontecer? Ou, como é que você deve viver aqui esperando o quê? O que vocês acham? Qual é o próximo evento que a igreja espera? Que o povo de Deus espera? Hã? O quê? Alguém falou alguma coisa aí? A glória eterna. O que mais? O arrebatamento. O que mais? Hã? O milênio, né? O que mais? A volta de Cristo. O que mais? O céu, o novo céu, a nova terra que vai vir. O que mais, gente? Não posso sair daqui não, tá sendo mal. O juízo. O juízo eterno. Ou o juízo que vai acontecer temporariamente aqui na terra. Não é? São dois tipos de juízo. Então tem o dia do Senhor. Já ouviram falar no dia do Senhor? Quem ouviu falar no dia do Senhor? O dia do Senhor é um tempo de juízo sobre essa terra. Tá? Então, são coisas que a gente praticamente não fala. E aí eu queria mostrar para vocês hoje quais são os eventos que estão por vir
e como é que a gente vai, qual evento a gente está esperando agora como igreja. Então, os discípulos também queriam saber como é que iam ser as coisas. E aí lá em Mateus 24, Jesus está falando, eles estão admirados com o templo, que foi o templo de Jerusalém, que foi ali reformado e ampliado por Herodes. E aí eles estão admirados com aquela construção, e Jesus diz para eles que aqui que não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eles perguntam para Jesus quando sucederão estas coisas, se referindo a isso. E aí perguntam também que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Aqui provavelmente são perguntas iguais. Então a tua vinda, quando é que vai dar a consumação dos séculos? O fim, como é que vai ser isso? Quando é que vai acontecer? Qual o sinal que vai ter? E aí Jesus vai responder-nos em Mateus 24 a respeito das coisas que vão acontecer. E aí a resposta de Jesus vai ser o norte para a gente entender escatologia. O que Jesus vai dizer para eles? Quando, pois, vides o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, para entender escatologia, os discípulos fazem uma pergunta sobre os eventos do futuro, que é a escatologia, o estudo do futuro. Então, dos eventos do futuro. E aí Jesus diz assim, quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entende. Então, para eu entender escatologia, eu tenho que ler quem? Qual profeta eu devo ler? Daniel. Para eu entender, eu tenho que ler Daniel. Então, vamos lá para Daniel 9, que o Cleber até leu com vocês. Você vai lá para Daniel 9. Ok? Então vamos lá. O que Daniel vai dizer aí? 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Quem? Tá fraco, viu, gente? Quem é o povo de Daniel? Ah, sim, vocês estão dormindo já, nem comecei. Israel é o povo de Daniel. Então, o anjo diz para ele que 70 semanas estão determinadas para eles. Aí ele diz mais. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Que santa cidade é essa? Fortaleza? Jerusalém. Tá? Para fazer, então, olha só, ele diz que vai fazer cessar, quando terminar essas 70 semanas, estão determinadas, o que vai acontecer? Quando terminar essas 70 semanas, Daniel, vai acontecer o seguinte, vai cessar a transgressão, vai dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, quando terminar as 70 semanas, vai acontecer isso aqui. Tá? Isso aqui está apontando para o milênio. Então, quando as 70 semanas terminar, vai ser esse período de paz aqui, de que Israel vai ser completamente liberto dos seus pecados, da transgressão e tal, reconhecer o Messias, e aí vai ter esse período de paz aí que nós vamos chamar de milênio. Nós vamos estar falando no terceiro dia, segunda-feira. Aí ele diz mais, sabe, verso 25, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir
destruirá a cidade e o santuário. Então vamos com calma aqui. Ele disse que a cidade de Daniel vai ser construída. Quando é que a cidade de Daniel foi destruída? Quem lembra? Quando foi? O anjo está falando com Daniel. Tá? Daniel está onde? Está na Babilônia. Certo? E a cidade dele foi destruída. Vocês lembram quando foi? Não? Rapaz, vocês estão ruins de Bíblia, viu? Como diria o Tiago Albuquerque, isso é o vício do Novo Testamento. É o antigo, né? Vocês lembram que Neemias vai reedificar os muros? Lembram disso? Não é? Esdras volta, Zorobabel. Pois bem, a cidade estava destruída. Então, devido ao pecado do povo, eles não guardaram os sábados, né? O ano sabático. A cada 7 anos, eles tinham que dar descanso à terra. E eles passaram 490 anos sem dar esse descanso. 490 anos, você pegando um ano a cada 7 anos, eles estavam devendo, nesses 490 anos, estavam devendo 70 anos. Então Deus faz o quê? Vou levar vocês escravos para a Babilônia, vocês vão passar 70 anos lá, até que a terra descanse dos seus sábados. E aí, quando eles são levados, a terra de Jerusalém é completamente destruída. E aí, para ela ser reconstruída, ele está dizendo para Daniel aqui. Então ele está falando para Daniel como é que vai acontecer daqui para frente com o povo de Daniel e a cidade. Então Daniel, até a saída da ordem, que vai ser a ordem de Artaxerxes, que vai mandar reconstruir Jerusalém, que vai com Zorobabel, depois vai Neemias, Esdras e tudo mais. Até essa construção, quando ela for construída, você vai ter 7 semanas. Essas semanas aqui são semanas de anos, que era comum na linguagem judaica. Então, 7 semanas de anos. Então, eu vou passar aqui esses slides. Eu coloquei aqui como é que você acha as respostas. Você vai para as características dos eventos que vão ajudar você a identificar. Então, deixa eu passar aqui para vocês verem. Imagens vocês vão ver melhor. Eu estou vendo vocês muito sonolentos. Então, quando é pronto aqui. Então, vocês têm que se espertar aí, senão vocês não vão entender não, tá? Por quê, gente? Porque é uma coisa que vocês não têm familiaridade. Então, se torna um pouquinho pesado, mas aí tá aqui nas escrituras, vocês têm que entender, tá? Então vamos lá. Tá vendo aí? 7 semanas você vai ter a reconstrução de Jerusalém. Aí bem mastigadinho. Depois você vai ter mais 62 semanas e a morte do ungido. Lembra que o texto falou disso? Eu vou ler de novo o verso 25. Ó. Sabe e entende. Ele quer que Daniel entenda e quer que você entenda também. Daniel, tem 70 semanas determinadas para o teu povo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Certo? Então, desde a saída da ordem, vai ter o que, Daniel? Vai ter 7 semanas. E até a morte do ungido, vai ter mais 62, dando um total de 69. Então, 445 sai a ordem, tá? E aí, vai ser reconstruído Jerusalém. Acredito que é Neemias. Lembra que Neemias vai fazer os muros? Zorobabel vai na frente, ele já começa a reconstruir o templo ali e tal. Mas Neemias é que vai fazer os muros ali e dar essa característica de cidade reedificada. Depois dessas 7 semanas, você vai ter 62 semanas, que dá 434 anos. 434 anos. Que é a morte do ungido. Quem é o ungido? Quem? Rapaz, nem essa. Quem é o ungido, gente? Cristo, Jesus, a morte do ungido.
Então, o ungido, ele vai morrer no ano 33, ou ano 30, né? Como vão dizer alguns aí. Devido a um errozinho no calendário. Então, você vai ter a morte do ungido. O que mais chama a atenção nessa profecia é que ela é extremamente precisa. Fica assim abismado com a precisão dela nos anos. A gente faz a conta direitinho aqui e bate tudo igual. Então, você tem aí 69 semanas. Então, 7 semanas. Ó, Daniel, é o seguinte. 70 semanas de anos está determinado sobre o teu povo. Nas primeiras 7 semanas, que dão 49 anos, Jerusalém vai ser construída. Então, você vai começar a contar desde a ordem para reconstruir Jerusalém. Quem deu essa ordem? Artaxerxes, certo? Deu essa ordem. E aí, você pode contar 49 anos, ela vai estar reconstruída. Depois dos 49 anos, você vai contar mais 62 semanas, que dá 434 anos. Você vai ter a morte do ungido, que é Cristo. Aí vai ficar faltando uma semana de anos, que são 7 anos, tá? A semana tem 7 dias, então são 7 anos. Aí só que na profecia diz o seguinte aqui, ó, verso 26. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, lembra, quando Daniel estava lá, jovem ainda, Jerusalém foi destruído, certo? Com o Império Babilônico. Então, Daniel é levado como escravo para a Babilônia. Aí o anjo disse para Daniel que Jerusalém ia ser reconstruída. Isso inclui também a reconstrução do templo. E aí ele está dizendo que nas 7 semanas, a cidade, o templo vai ser tudo reconstruído. Passam-se 62 semanas, o ungido morre. Depois disso, da morte do ungido, o que vai acontecer? O povo de um príncipe vai destruir novamente a cidade e o santuário. Então, o santuário hoje, o templo de Israel, lá em Jerusalém, ele existe ou ele foi destruído? Quem sabe? Destruído, ele não existe. Então, se você for lá, ele não existe mais. Quando é que ele foi destruído? Quem lembra? No ano 70. Então, o povo de um príncipe, o Império Romano, o Imperador Tito, ele vai lá e destrói, certo? Jerusalém e o santuário novamente. Beleza? Até aí tudo bem? Então, olha só essa profecia aqui. Vocês lembram que os discípulos perguntam para Jesus, quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer o quê? O templo vai ser destruído. Porque no tempo de Jesus, quando ele cita Daniel com os discípulos, eles não estão admirados com o templo. A grandeza do templo. Aí Jesus diz o quê? Isso não vai ficar pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70. E aí ele diz, quem lê Daniel entenda. Então, quando eles iam para Daniel, e eles viam o que ia acontecer, aí estava lá dizendo que o templo e a cidade ia ser destruído depois da morte do ungido. Então, Cristo morre no ano 33 e no ano 70 a cidade e o templo é destruído. Certo? E aí os discípulos poderiam olhar para essa profecia, falaram com Jesus, Jesus acabaram de dizer, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, os discípulos, qual era o próximo evento que eles iam esperar? Que Jerusalém ia ser destruída. Não sabiam exatamente o momento, mas era o próximo evento. E aí Cristo falou isso para eles, mandando eles olharem para Daniel, quem lê entenda, e aí você lê Daniel aqui, aí você vai ver, nossa, então o anjo disse para Daniel que ia ser construído. Foi construído. Neemias foi lá, Zorobabel, e reconstruíram. O ungido vai ser morto. O ungido foi morto e ressuscitou ao 3º dia. E agora o templo e a cidade vão ser destruídos. Está tudo aqui. Não é legal você olhar e ver os próximos eventos que vão acontecer?
Isso afeta a sua vida hoje? Só que a gente não sabe. Então vocês estão percebendo aí que eu estou perguntando para vocês e é difícil chegar à resposta. Demora. Mas está tudo aqui. Parece fácil, né? Está tudo aqui bem mastigadinho. Talvez o problema é que a gente não lê. Então, eu coloquei aqui, ó, no ano 70 vai ter a destruição de Jerusalém. Ok? Aí vai ficar faltando o quê? A última semana. Aí ele vai falar dessa última semana. Então vamos lá. Verso 27. Esse príncipe, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Lembra, é a última semana que está faltando. Ele vai fazer firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, vamos com calma aqui, ó. O anjo disse para Daniel, Daniel, está tudo destruído lá, né, em Jerusalém? Daniel está na Babilônia. Quando sair a ordem para reconstruir, você vai contar 49 anos, 7 semanas. Depois, Daniel, você conta mais 62 semanas, você vai ter a morte do ungido. Depois o povo de um príncipe vai destruir Jerusalém e o santuário novamente. Vão ser destruídos. Depois vai ter a última semana. Então, um homem, um príncipe, vai fazer uma aliança de paz. No meio dessa semana, essa aliança de paz vai ser quebrada. E aí vai ter problema com vocês, com o povo de Daniel. Qual é o problema? É que ele vai fazer cessar o sacrifício. O sacrifício é feito aonde, gente? Em Israel. É feito aonde o sacrifício? No templo. Certo? Só que o templo não está destruído. Não está? No ano 70 não foi destruído. Então o templo vai ser reconstruído. Então os israelitas, eles já têm todos os utensílios do templo feitos. Só esperando a reconstrução do templo. E aí esse homem que vai fazer essa aliança com eles, de paz, no meio da semana, 3 anos e meio, ele vai mandar cessar o sacrifício. Por isso que Jesus vai dizer, quando vai ser a consumação, né, o fim, o dia do julgamento, é quando vocês virem o abominável da desolação de que falou Daniel no lugar santo, ou santo dos santos. Onde é? No templo. Ele vai profanar o templo e ele vai fazer cessar o sacrifício. Ok? Então, vamos para frente aqui. E aí eu coloquei aqui para ficar bem tranquilo para vocês, ó. Esses 7 aqui são os primeiros 7 lá, tá? A reconstrução de Jerusalém, da profecia de Daniel. Depois você vai ter 62 semanas. O que acontece depois das 62 semanas? A morte do ungido. Pode responder sem medo. Você tem a morte do ungido. Aí está faltando uma semana, certo? Que Deus vai tratar com Israel. Aí a gente tem um parêntese aqui. Porque você tem o quê? A era da igreja. Então, há um intervalo entre as 69 semanas e as 70 semanas. Esse intervalo é a era da igreja ou era dos gentios. Isso vai ficar claro você lendo as escrituras do Novo Testamento. Você vai perceber isso. Que Deus agora está tratando com os gentios. Você lendo Romanos 9 ali, você vai ver. Depois Israel vai ser restabelecido. Não dá tempo de a gente tratar sobre isso. E aí vem aqui o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja acontece no fim da era da igreja e no início da última semana, que Deus vai voltar a tratar com Israel. Tá? A igreja é arrebatada
Aí você tem o iníquo revelado em Tessalonicenses, o homem da iniquidade é revelado. É o príncipe lá que vai fazer paz com todos, certo? Você vai ter a aliança de paz. E aí se inicia um período que a gente chama de grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, que é a semana que está faltando, onde Deus vai tratar com Israel. E aí lembra que Daniel, ele promete lá, ele vai fazer cessar o sacrifício no meio da semana. E aí os judeus vão começar a ser perseguidos, maltratados. Olha comigo aí o capítulo 7 de Daniel. Viram aí? Olha só aqui, ó. Vamos ler a partir do verso 13. As visões de Daniel. Eu olhava nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Quem é esse aqui, filho do homem? Jesus, esse está fácil, né? E dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Que é mais difícil. Alguém sabe? Dá um chute aí. Pelo contexto, vocês vão saber quem é o ancião de dias. Aí. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos... Pelo contexto, você sabe quem é o ancião de dias, se você ler mais atrás lá, tá? O ancião de dias é Deus. Então, o filho do homem se dirige ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. O que é dado ao filho do homem? Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha só. Por isso que os judeus esperavam o Messias ansiosamente. Ele vai vir para reinar. Vai falar sobre esse reino. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Então Daniel não estava entendendo nada. Então, se serve de consolo, quando você não entende escatologia, Daniel também não está entendendo não. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, vão surgir reinos, mas ele diz que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Agora, olha só. Verso 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Tem um celular tocando aqui, ó. Pega aqui, ó. Alguém tira daqui? Pode pegar. É melhor tirar que vai tocar de novo. Ok. Olha só, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio quem? O ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Vocês lembram que vai ter a última semana sobre o povo de Daniel, os santos do Altíssimo, e eles vão sofrer. Olha só agora o verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo,
2 tempos e metade de um tempo. Aqui ele está falando de 3 anos e meio. É porque não dá tempo. A gente poderia ir para Apocalipse 12. Você vai ver lá ele preparando um lugar, cuidando desse povo aqui que está sofrendo essa perseguição, está sendo morto por aquele príncipe que vai fazer um acordo de paz e vai quebrar esse acordo no meio da semana, 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Beleza? Então, vocês podem ver aqui traços desse evento, dessa última semana de que Daniel está falando, e também se você for para Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 18 ali, vai ser sobre essa semana, que é conhecida como a grande tribulação, onde Satanás vai estar reinando sobre a terra, digamos assim, tá? E o povo de Israel vai estar sendo perseguido. Esse povo aqui do ancião de dias, o povo de Daniel, vai estar sofrendo, é a última semana. E aí eles vão esperar a vinda do Messias que vão livrá-los. Então, todo judeu espera pelo quê? Segundo a profecia de Daniel, o judeu está esperando o que agora? O que vocês acham? A grande tribulação? Não? Imagine que você é um judeu, presta atenção. Você é um judeu, aí você leu a profecia de Daniel. Hoje, você leu hoje. Aí você pensa, 70 semanas está determinado sobre mim e meu povo. 7 semanas foi a construção lá, desde Artaxerxes. Então isso aí já aconteceu. A morte do ungido, isso já aconteceu. Se ele levar em consideração que o ungido é Cristo, né? Aí depois, ele vai ter que levar em consideração que o ungido é Cristo, porque depois da morte do ungido acontece o quê? Quem lembra? Um povo de um príncipe vai fazer o quê? Vai destruir o santuário e a cidade. Aí no ano 70 isso aconteceu. Então o que está faltando agora? Então já foi 69 semanas, está faltando uma semana. Que semana é essa? É a semana da grande tribulação. Aí você vai ter vários textos do Antigo Testamento falando dessa semana. E vai ser difícil para ele. Deixa eu ler pelo menos um. Eu já li aqui do próprio Daniel. Vai aí para Jeremias, capítulo 30. Volta algumas coisas, você chega em Jeremias. Olha só. Encontraram? Ele diz assim, ó. Verso 6. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. Então, na profecia aqui, ele vê os homens com a mão na cintura, como a mulher que está para dar à luz, sentindo dor. Aí fica, acaso um homem tem dor de parto? Porque eu estou vendo a cada homem com essa dor. E porque se tornaram pálidos todos os rostos. Verso 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para quem? Jacó. Jacó aqui se referindo a Israel, tá? Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis. E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. E aí ele vai falando que eles vão ficar tranquilos e tal. Mas vai ser um tempo de angústia. Um tempo de sofrimento. Então, o judeu
ele espera esse dia, tempo de sofrimento, de angústia, a última semana, onde os santos do Altíssimo, segundo a profecia de Daniel, vão ser entregues nas mãos daquele rei e vai judiar deles, vai maltratá-los. Então, esse evento ainda não aconteceu para os judeus. Eles estão esperando. É isso que os judeus aguardam essa última semana. Depois disso, essa grande tribulação é também chamada como o dia do Senhor. Teria muitos textos para mostrar isso. E aí tem a segunda vinda de Cristo, que vai salvá-los. Os judeus vão... Vai lá para Zacarias agora. Eles vão se converter. Tá? Olha só que legal. Olha comigo aí o capítulo 12 logo. Todos acharam? Amém? Olha só o verso 10, que é emocionante. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram. Quem é esse? A quem eles transpassaram? Quem? Jesus. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad-Rimon no vale de Megido, que foi a morte do rei, quem lembra? Josias, o rei mais piedoso que já existiu. Quando eles perdem esse rei, eles choram muito numa batalha. Mas esse rei que virá, eles vão chorar, vão se converter, vão reconhecer. E ele vai destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, é o que diz o verso 9. Olha o capítulo 14 agora. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei, olha aqui, ó. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, os israelitas esperam um dia em que vai ser um dia da angústia de Jacó, de sofrimento, em que eles vão ser livres de todas as nações pelo Messias, pela volta dele. Aí a complicação na cabeça deles foi o quê? É que Jesus veio, eles estavam sob o domínio do Império Romano, e isso aqui não aconteceu. Jesus não os libertou. A tal ponto que João Batista, que batizou Jesus quando estava preso, manda seus discípulos perguntarem: ei, pergunta lá se ele é o Cristo mesmo. Então, João, que batizou Jesus, estava na dúvida agora. Por quê? Ele olhava para essas profecias e não é assim que a profecia diz. A profecia diz que a gente vai estar sofrendo nessa angústia de Jacó e ele vem e nos liberta. Só que não era aquele o momento. Não era aquele o tempo. E aí, então, eles têm que aguardar ainda essa última semana de Daniel. Aí, nessa última semana, vai vir toda essa tribulação contra eles, contra esse povo. E Jesus vem
e os salva. E aí, depois disso, se inicia o quê? O período do milênio. Enquanto isso, lá no céu, a igreja vai estar participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. E aí você vai ter o período do milênio, que a gente vai falar depois. E por fim você vai ter outra batalha chamada Gog Magog. Vai ter uma batalha aqui na volta de Cristo chamada de Armagedon. São muitos eventos, então não dá para... que é muita informação. Aí vai ter uma batalha aqui, bem na volta de Cristo, que vai ser essa batalha que ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras e vai salvar Israel de todas as nações que vão estar contra Israel. Há quem diga que vai ser a Terceira Guerra Mundial. Mas são só especulações. O fato é que todas as nações vão estar contra Israel nessa última semana de Daniel. E aí Cristo vem e os salva e eles vão se converter em massa ali, chorando. Ele vai dizer assim no verso 10 do capítulo 12 de Zacarias: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Eles vão chorar ali, vai ser algo incrível. Imagina todos os exércitos da terra ao redor de Jerusalém. E aí, quando eles forem ser destruídos, não sabem mais o que fazer, Jesus vem e os salva. E aí a igreja está onde? A igreja vem com ele. Tá? E aí, por fim, vai ter o grande trono branco. Nesse milênio, Satanás é preso, certo? E aí, no final do milênio, ele é solto por pouco tempo e engana várias pessoas. Essas pessoas são reunidas com ele para tentar matar Cristo e seu povo. Lembra que Cristo vai reinar por 1000 anos, enquanto Satanás está preso. E aí vai ter essa última batalha chamada Gog e Magog. Então tá aí. Todos os eventos, certo? Qual evento a gente deve esperar? A gente está agora na era da igreja. Então, os 7 anos já se passaram sobre o povo de Israel. Há quem diga que Israel é o relógio de Deus. Então, porque como ele determinou para o povo de Israel como é que vai ser, então quando você olha para os acontecimentos em Israel, você vai vendo os acontecimentos escatológicos. Então, nas 7 semanas já aconteceram, as 62 já aconteceram. Falta uma semana. Pelas características como é descrita a semana, a gente entende que ela não aconteceu. Então, Jesus vai falar dessa última semana dizendo que vai ser uma tribulação que vai vir sobre o mundo inteiro, que nunca existiu e nunca vai existir. Certo? Então, essa tribulação, e aí você lê Apocalipse de 6 a 18, e você vai ver como é que vai acontecer essa tribulação. Ele diz que vai abreviar, porque senão não ia escapar ninguém. Então, de um flagelo ou de uma taça que vai ser derramado, morre 1/3 dos homens da terra. Vai ser assim. Então vai acabar muito rápido com a humanidade. E aí ele abrevia, porque senão não sobra ninguém. Certo? Então a gente está na era da igreja. Qual é o evento que a gente deve esperar? Israel está esperando que evento? A última semana. Está esperando a última semana para acontecer. E aí, que é o dia do Senhor, que é o dia da angústia de Jacó, que é o dia da vinda do Messias. Então, a última semana são esses 7 anos da grande tribulação. Ela vai ser chamada do dia do Senhor, ou dia da ira, certo? Chegou o grande dia. Abre Apocalipse capítulo 6 lá para você ver. É quando começa. Eu tenho até que horas, hein? Vai dizer que já acabou. Apocalipse 6:16. Eu vou ler a partir do 14, só para você entender. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Imagina aí. Tamanho da confusão. Tamanho de tsunamis.
os reis da terra, olha aí, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Chegou o grande dia, então as pessoas da terra vão estar apavoradas. Chegou esse grande dia, o dia da ira. Então, os 7 anos, que é a última semana de Daniel, é também conhecido como o dia do juízo, o dia do Senhor, o dia da ira. Alguns teólogos vão dividir assim, dizer que o dia da ira, ela começa no meio da semana. Outros vão dizer que não, no início da semana já começou ali, que é o princípio das dores. Já começou o dia do Senhor. Aí o dia do Senhor, ele culmina com a volta de Cristo. Então alguns vão dizer erroneamente que o dia do Senhor é só o dia da vinda dele. Não. Você vai ler vários textos, acho que o Tado falou isso na última aula, que vai demonstrar que esse dia não é um dia de 24 horas, é um dia que vai acontecer vários eventos. Chegou o dia da ira do Cordeiro, o dia da ira deles. E aí é esse período em que Deus vai derramar sua ira sobre a terra. Tá? Que é a última semana. Então os judeus esperam essa última semana. Nós também, como igreja, né, nós esperamos que é um evento que vai acontecer, mas o que a igreja deve aguardar. Então, tem aí os textos. Olha só. Deus tratou com Israel na 7 semanas, 62 semanas, e aí tem a morte do ungido, e aí você tem um trato com a igreja, nesse parêntese. E aí na última semana vai ter o trato com Israel. Deus vai tratar com Israel. Pois acreditamos que a igreja é arrebatada aqui no início da grande tribulação, porque Deus vai tratar com Israel. E aí se você ler as profecias, vão falando desse dia de angústia, de sofrimento, está se referindo ao povo de Daniel, os israelitas, quando eles vão então se converter naquele grande dia. Ok? Aí, só que você pensa assim, pastor, você está falando que a igreja vai ser arrebatada no início da grande tribulação. Ela não vai passar pela semana, a última semana de Daniel. Mas tem outras pessoas que acreditam em outras visões ou posições teológicas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, e aí eu vou argumentar por que nós defendemos a primeira visão. Então, tá aí, ó. Nós acreditamos que o arrebatamento vai ser no início da grande tribulação, porque a 70ª semana é para o povo de Daniel e não para a igreja. Ok? Aí, o nomezinho que dá são os pré-tribulacionistas. Então, vai ter o período da tribulação. Quem acredita que a igreja é arrebatada antes da tribulação são chamados de pré, porque vem antes. Tá? Tem gente que acredita que vai ser no meio da grande tribulação. Então, você vai estar lá na tribulação, a gente entra na tribulação, a gente vai conhecendo o homem da iniquidade e tal. Quando o pacto for quebrado com Israel, o negócio vai ficar mais feio aqui, a tribulação vai ficar mais ferrenha, digamos assim, a ira de Deus vai ser derramada com mais força e muita perseguição, então a gente vai ser arrebatado aqui. Outros acreditam, não, na metade da metade, né, da tribulação, é que a gente vai ser arrebatado, quando Deus for derramar as taças da ira. Porque a igreja não pode receber a ira de Deus, porque tem várias passagens dizendo que que a igreja vai ser poupada da ira. Vou já ver essas passagens. E tem outros que acreditam, não, o arrebatamento vai ser na segunda vinda. Então, a igreja é arrebatada, encontra Cristo no céu, nas nuvens, e já desce com ele. Certo? Então, a igreja encontra Cristo lá e já desce com ele. São chamados de pós-tribulacionistas. Ok?
todo mundo quer ser um pré-tribulacionista, né? Porque não quer passar pela tribulação. Tem outra visão também. São chamados de arrebatamento parcial. Esse aqui é o seguinte. Você é aquele crente mais ou menos e tal, né? Não é muito comprometido. Então, acontece o arrebatamento logo no início da tribulação, mas você fica para ser mais purificado. Aí você, né? O negócio começa a apertar e você vai ficando mais santo, aí Jesus vai te... Ó, tá na hora, Samuel Lucas, vem. Aí passa mais um tempinho, né? Bora, Lene, agora tu vê. É o arrebatamento parcial. Então tem essa crença aí também. Essa é a menos defendida. A mídia tribulacionista também pouco defendida, mas tem gente importante que defende. Pré-ira está surgindo agora. E pós-tribulacionista tem muitos expoentes aí da teologia, grandes nomes que defendem essa posição. Então vamos lá. O arrebatamento é o que nós cremos e onde ele acontece? Bem aqui. Beleza? Por que a gente acredita que ele acontece aí? Eu vou dar as razões então para a gente ir finalizando. Eu não me respondeu até que horas eu tenho. Até 9? Ixi. Então vamos lá. Primeiro, o arrebatamento, vocês perceberam que na profecia de Daniel, vocês viram ele falando do arrebatamento? Sim ou não? Vai, gente, por favor. Não, vai. Sim ou não? Muito bem. Daniel não falou de arrebatamento. Essa palavra não está lá. Por quê? Arrebatamento é para quem? Para a igreja. O judeu não espera um arrebatamento. Quem espera arrebatamento é a igreja. E o arrebatamento era um mistério. O que é mistério? É algo que não foi citado no Antigo Testamento. É um assunto novo que só é revelado no Novo Testamento. Então, tanto a igreja como o arrebatamento são mistérios. Certo? Então é mistério. Então vamos lá, 1 Coríntios 15. Agora vamos falar do arrebatamento, que é algo que vocês vão gostar. 1 Coríntios 15. Verso 51. Eis que vos digo o quê? Mistério. Está vendo aí? É um mistério. Que mistério é esse, Paulo? Ele vai dizer o que é. Nem todos dormiremos. Aqui é um eufemismo para a morte. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, olha só. Paulo esperava o arrebatamento? Sim ou não? Diante desse texto aqui. Sim. Ele diz, nós, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ao ressoar da última trombeta. Então, no momento, no abrir e fechar de olhos, os mortos vão ressuscitar e depois nós seremos transformados. Então, Paulo esperava o arrebatamento a qualquer momento. Interessante, né? Um pós-tribulacionista vai dizer, Paulo, não está certo. Por quê? Porque o que eu tenho que esperar? Se eu sou um pós-tribulacionista, eu tenho que esperar a primeira tribulação, a revelação do homem da iniquidade. Por isso, um verdadeiro pós-tribulacionista diz assim, eu garanto para você que Cristo não volta amanhã, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 5 anos, nem daqui a 6 anos. Às vezes a gente diz assim, né? Você nem se nós vamos terminar esse culto. Porque Cristo pode nos arrebatar a qualquer momento, né? O pós-tribulacionista não diz isso. Só quem pode dizer isso é um pré-tribulacionista. Sabiam disso? Eles dizem mesmo. Eles têm a coragem de dizer, não.
pode ficar tranquilo. Eu vi no debate o cara dizendo, não vejam só, isso, ó. Às vezes tem gente que diz, você não sabe se vai assistir esse programa. Pode ter certeza que você vai assistir esse programa. Se depender da volta de Cristo do arrebatamento. Porque Cristo não vai voltar amanhã. E ele afirma assim. Ele está sendo coerente com o que ele está dizendo. Porque se eu acredito que a volta de Cristo é depois da última semana, que o arrebatamento é depois da última semana, então, antes do arrebatamento, eu sei um bocado de coisa que vai acontecer. E aí vai ficar até fácil eu saber que horas vai acontecer o arrebatamento. Porque, o anticristo está reinando. O tempo foi reconstruído, está tendo paz e tal. Começou a grande tribulação, os eventos, né, catastróficos e tudo mais. Está chegando o arrebatamento, está chegando. E aí, quando tiver tudo destruído aqui, um bocado de gente morta aí vai dizer, chegou o arrebatamento, vai chegar agora. O mid-tribulacionista também vai dizer, não, nenhum deles pode esperar o arrebatamento agora. A iminência do arrebatamento, que pode ser a qualquer momento. Somente os pré-tribulacionistas. Por isso eu acredito que o arrebatamento vem antes da grande tribulação. Porque Paulo, os pais da igreja, eles esperavam o arrebatamento a qualquer momento. A qualquer momento. Tá? Vamos lá para Tessalonicenses 14, 15. Então percebam que é um mistério, não era um assunto falado no Antigo Testamento. Na profecia lá não se fala, porque é algo para a igreja, não é para Israel. É para a igreja. Então, 1 Tessalonicenses 4, um texto que é muito falado. Olha só. Verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor isto. Em nenhum lugar, Jesus, você vai ver nos evangelhos, Jesus falando sobre esse assunto, que era um mistério. Então, Paulo escutou sobre esse assunto de Cristo. O próprio Cristo falou para ele. Por isso ele diz, declaramos por palavra do Senhor, foi o Senhor que falou isso aqui. Aí ele continua. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aí aqui complica um pouco, porque ele usa a palavra vinda do Senhor para se referir ao arrebatamento. Mas eu também posso falar da vinda do Senhor, que é a vinda parousia, que ele vai descer os pés no Monte das Oliveiras e vai salvar Israel. Também é chamado de vinda do Senhor. Entendeu? Como é que eu sei que está falando de um e de outro? Por causa do contexto e da característica do evento. Então, quando ele fala de arrebatamento, ele não desce na terra. O arrebatamento, ele encontra a igreja nas nuvens. A vinda, que ele vai descer para guerrear e iniciar o reino milenar, ele vai descer na terra. Então, aqui ele vai falar dessa característica. Ele chama de vinda do Senhor. Mas olha as características desse evento, que é o arrebatamento. Diz assim, verso 16. Ou melhor, verso 15 ainda. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, percebam que o arrebatamento, a igreja vai encontrar o Senhor lá nos ares e vai habitar com ele nos céus. Ok? A segunda vinda não. Ele vem no Monte das Oliveiras.
O arrebatamento, a igreja vai. Ele não desce na terra. Em João 14 também vai falar sobre isso. Então eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos receberei. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então vai receber a igreja lá nas nuvens e vai levar para a casa do Pai. Isso é o arrebatamento, que também é chamado aqui de vinda do Senhor. Por isso a confusão, que é o mesmo nome para os dois eventos que são distintos, são diferentes. Certo? Então o arrebatamento é iminente. Novamente, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que estavam mortos. Então Paulo acreditava que a qualquer momento ele seria arrebatado. Era a iminência do arrebatamento. Então pode acontecer a qualquer momento. Se você acredita que é só depois da tribulação, então não pode acontecer a qualquer momento. Ok? Deixa eu correr. Aí a segunda vinda, ele desce. No arrebatamento, ele encontra a igreja dos ares. Então ela é antes da tribulação. Por quê? Primeiro, a tribulação não é para a igreja. Olha comigo aí Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3. Vai lá. Todo mundo para você entender bem. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, falando da igreja, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então vai vir uma tribulação sobre o mundo inteiro. E a igreja vai ser guardada disso. Certo? Da hora da provação. Ela vai ser guardada disso. A 70ª semana de Daniel é para os judeus. Então você vê Apocalipse 12, você vai ver lá que são os judeus. Não é para a igreja. Tem outros textos aí que você pode ver. Olha comigo Apocalipse 7 ou 19. Então, em Apocalipse 13, aqui você está vendo a promessa da igreja vai ser guardada. A partir do capítulo 6 começa a grande tribulação e você não vai mais ver a igreja sendo citada. A igreja não estará lá. E aí, por fim, você vai ver agora o retorno de Cristo. E olha aí o capítulo 19, verso 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Quem é a esposa do Cordeiro? A igreja. Se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora olha comigo o verso 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Então aqui ele está falando da descida dele, certo? Que ele vai vir para com ela ferir as nações. Ele vai descer para ferir as nações, a sua segunda vinda. Beleza? Com quem ele vai vir? Vou ler de novo. E seguiam os exércitos que há no céu. Que exército é esse? Montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo. Quem é que estava vestido de linho finíssimo? Quem? A igreja. Então a igreja vem com ele. Por isso eu acredito que a igreja não passa pela tribulação. Ela sobe antes e depois no final, na segunda vinda, ela vem com ele. Ela é arrebatada com ele. E aí você vai ver que no Novo Testamento não trata dessa semana de Daniel. Exceto Mateus 24. E você lê Mateus 24, a linguagem é toda judaica e é para os judeus. Muito claro lá que o tempo não nos permite. E Apocalipse de 6 a 18,
a igreja não é citada. Alguns vão dizer, mas aparece a palavra santo e tal. Será que não são santos da igreja? E aí você vai lá para Daniel e vai falar dos santos do Altíssimo, que são os judeus. Então, a última semana, Deus vai tratar com Israel, não com a igreja. Então, o evento que nós esperamos é o arrebatamento. A igreja espera o arrebatamento. Ok? É esse evento que nós devemos esperar. E aí, como é que nós devemos esperar esse evento? Volta lá para 1 Tessalonicenses. E aí eu encerro, tá, gente? 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Paulo, ele fala do arrebatamento para esses irmãos, no capítulo 4. Parece que eles não estão... O que estava acontecendo aqui? Você vai ver isso tanto em 1 Tessalonicenses como em 2. Estava acontecendo. Esses irmãos estavam passando por tribulações, tá? Muitas tribulações. Então, eles não conseguiam entender por que eles estavam passando por essas tribulações. E aí, os irmãos estavam morrendo e eles estavam ficando tristes. Porque eles acreditavam que ia ter esse arrebatamento, só que o sofrimento estava vindo, as perseguições estavam vindo, e parece que eles estavam acreditando que eles já estavam dentro da semana, da grande tribulação. E estavam perturbando eles. E não encaixavam com o que Paulo havia ensinado para eles. Então, Paulo fala sobre o arrebatamento, e aí no capítulo 5, Paulo diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, relativamente aqui, Paulo está falando do mesmo assunto, que é um evento escatológico, os eventos do fim, da vinda, só que ele muda o que a gente chama de referente. Ele vai falar de outro assunto, de uma parte desse assunto. É o assunto maior, ele está falando, que é o fim dos tempos. Ele acabou de falar, os irmãos estão tristes, porque os irmãos estão morrendo. E aí, será que eles não vão participar desse encontro com o Senhor dos ares? Como é que vai ficar? Não vai ser assim, não. Eles vão ressuscitar e nós vamos juntos encontrar o Senhor. Todo mundo vai encontrar o Senhor. E eles estavam preocupados. E aí, parece que eles eram estudiosos desses assuntos. Por isso que Paulo diz assim, no verso 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Então, eles estavam inteirados com precisão de que o dia do Senhor vinha como um ladrão de noite. Aí lembra o que é o dia do Senhor? Quem lembra o que é o dia do Senhor? É o quê? Não estou ouvindo, gente. É o dia da ira. Tudo isso aqui vocês sabem, porque no Novo Testamento vocês leem. Olha aqui Vou continuar lendo o texto aqui, O dia do Senhor vem como um ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina o quê? Destruição. Como vem as dores de parto. Lembra lá? A angústia de Jacó, que Cristo também em Mateus 24 vai falar das dores de parto. Que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Então o dia do Senhor é um negócio legal ou um negócio ruim? É ruim. É juízo sobre toda a terra. É o dia da ira deles chegou. Então esse dia vai vir como um ladrão. É iminente também. Vai ser surpresa. Vai pegá-los de surpresa. Eles estiverem vivendo tranquilos e calmos, começa o dia do Senhor. Ele acabou de falar do arrebatamento. Aí agora ele está falando novamente do dia do Senhor, que esses irmãos já conheciam com precisão. Mas só que eles estavam na dúvida ainda. Estava complicado na cabeça deles. E é interessante que mesmo Paulo explicando aqui,
ainda ele vai ter que falar sobre isso novamente em 2 Tessalonicenses. Porque, novamente, eles vão ficar dizendo, não, o dia do Senhor chegou. Escreveram cartas para eles dizendo, o dia do Senhor chegou. Esse sofrimento que a gente está passando é porque o dia do Senhor chegou. E por que eles ficavam perturbados? Porque não era esse evento que eles esperavam. Eles esperavam encontrar o Senhor nos ares, serem arrebatados. Só que o sofrimento estava vindo, e aí as pessoas diziam, é o dia do Senhor. São as características do dia do Senhor. Essa perseguição, esse sofrimento e tal. E aí eles ficavam nessa perturbação. E aí não conseguem entender realmente, porque Paulo explica aqui e vai explicar de novo lá em 2 Tessalonicenses. Deixa eu só explicar o restante desse texto aqui. Veja que no verso 2, ele diz assim, ó, verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Paulo se inclui? Não, lhes sobrevirá. Paulo não se inclui, certo? Não se inclui. Paulo não inclui a igreja. Paulo não diz virá para todos nós repentina destruição. Não, ele muda isso. Ele usa esse pronome demonstrando que é para eles. Olha o verso 4. Mas vós, irmãos, está vendo como muda? Quando eles estiverem tudo tranquilo, né, dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repetindo destruição. Mas sobre vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não, esse dia não é para a igreja. Esse dia de repentina destruição vai ser para os incrédulos. Alguns vão argumentar, não, Paulo está dizendo aqui que esse dia não vai ser uma surpresa, porque a igreja sabe desse dia. Por isso que ele diz, esse dia vocês não estão em trevas, esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, para a igreja não vai ser uma surpresa. A igreja vai passar por esse dia de tribulação, que vai entrar na semana, né? Mas não vai ser uma surpresa para ela. Aqui vai ficar muito claro que ele vai mostrar que são dois povos distintos e vai acontecer uma coisa com eles e uma coisa com a igreja. Então, vou continuar lendo o texto. Não dá para argumentar tanto por conta do tempo. Mas veja só. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, o dia da ira deles. Alguns vão dizer que aqui se refere à ira do inferno, né? A condenação do inferno. Pode até ser, mas o contexto que Paulo está dizendo para eles é o quê? Que eles não vão ser apanhados, porque eles estão perturbados. O dia do Senhor chegou, o dia da ira está sobre nós. O que está acontecendo? Nossos irmãos estão morrendo. Eu falo, não é assim. Ele vai fazer a mesma coisa em 2 Tessalonicenses 2. Esse dia não vai ser sobre vocês. Então o contexto demonstra que esse dia do Senhor aqui, ou o dia da ira, ou para a ira, ele não destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, falando da morte, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também os demais. Então não fazia nem sentido Paulo dizer, console os irmãos, dizendo para eles, vocês vão passar pela ira de Deus, vocês vão sofrer a última semana de Daniel, vai ser sobre vocês, vai ser terrível. Isso não é consolo. Consolo é não. O dia
do Senhor não vai ser como um ladrão para nós. Não vai ser, a iminência do dia do Senhor não vai ser como um ladrão para nós. Esses 2 dias, e aqui eu fecho o meu argumento, esses 2 dias, o dia do Senhor e o dia do arrebatamento, são esperados como o ladrão, a iminência. Pode acontecer a qualquer momento. Como é que 2 eventos acontecem, são iminentes? Ou um tem que ser primeiro do que o outro. Então a conclusão que a gente chega é que o arrebatamento e o início do dia do Senhor acontece na mesma hora. Acontece no mesmo dia. Então o dia do Senhor começa a grande tribulação. E quando a igreja é arrebatada? No dia que começa a grande tribulação. Em que o homem da iniquidade vai ser revelado. Então a igreja espera o arrebatamento. Ela é salva desse grande dia, o dia da ira deles. Vai ser um dia terrível, sobrevirá sobre toda a terra repentina destruição. A igreja é salva disso. Por isso, e aí eu encerro, Paulo diz no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses para eles. É o livro que mais vai falar sobre a volta de Cristo, a 1 Tessalonicenses. E segunda, né? Diz assim: pois eles mesmos, do tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa palavra só aparece nesse livro, nesses 2 lugares, em 5:9 e 1:10. A ira vindoura, que pode se referir à ira eterna, mas pelo contexto dos Tessalonicenses, tudo indica que está se referindo a essa ira momentânea, que vai se derramar sobre toda a terra durante esse período de 7 anos. Então, Israel espera o quê? Próximo evento para Israel, a última semana de Daniel. A igreja espera o quê? O arrebatamento que inicia a última semana de Daniel. Seremos livres dessa ira vindoura. Como é que nós temos que viver? Isso tem a ver com a minha vida hoje. A gente vai falar muito sobre isso amanhã. Mas eu queria que você pensasse. Primeira coisa, eu quero que você reflita. Você espera esse evento? Né? Ou você vive como um ímpio? Porque o ímpio é assim. Você já acha que o ímpio está esperando o arrebatamento? Ah, não. Para ele isso aqui nem chega. Mas para você, que é um crente, você espera isso aqui? Ou você vive a vida e nem lembra disso aqui? Né? Uma coisa a gente viu, que vocês estão fracos de Bíblia nesse assunto. É um assunto que você não conhece, mas está aqui, em vários textos. E o Senhor decidiu revelar isso para nós, para nos preparar hoje para os eventos futuros. Só que a gente vive hoje como esses eventos nunca fossem acontecer. E isso ofende muito a Deus. Né? Isso ofende muito a Deus. Vamos orar então? E amanhã a gente continua. Senhor, nosso Deus e nosso bom Pai, nos ajuda a compreender a Tua palavra, Deus, cada um de nós. Nos dá graça, Deus, de vivermos o hoje, pensando no próximo evento. Cremos que o Senhor vai vir nos arrebatar. Vamos te encontrar nas nuvens. Ó Deus. Mas dificilmente nos pegamos pensando nesse encontro. Não há entusiasmo em nosso coração para esse encontro. Não almejamos esse encontro. Não esperamos ansiosamente. Ele nem faz parte do nosso futuro. Pensamos em tantas coisas para o nosso futuro.
Planejamos tantas coisas para o nosso futuro, mas nunca conversamos sobre esse dia. Nos perdoa, Deus, porque somos tão frios para Ti. Enquanto que o Senhor ora e diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, eles estejam comigo. Nós nem sequer pensamos nisso. Estamos muito bem aqui. Enquanto o Senhor estiver abençoando os nossos projetos, nos dando saúde, vida boa, está tudo bem para nós em ficar aqui. Alguns de nós, quando falamos no arrebatamento, muitos falam por brincadeira, dizendo: não, primeiro eu preciso fazer isso, primeiro eu preciso fazer aquilo. Mas lá no fundo do seu íntimo é exatamente isso que eles querem. Não querem que o Senhor venha até que seus sonhos sejam realizados. Ó, Deus, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. E muda, Deus, durante esse retiro. Nos muda, nos transforma. Não nos deixa viver assim, amando esse mundo, agarrados a essa vida, dedicando tudo que somos e que temos, e o que temos para só por essa vida aqui. Quando o Senhor nos deu a promessa de que iria preparar um lugar para nós, quando preparasse, voltaria e nos receberia nas nuvens. A tua igreja não está esperando, não está desejando que o Senhor termine logo essa preparação. Como que uma noiva não aguarda ansiosamente o noivo? É uma noiva adulta. É uma noiva que não está amando o noivo. É uma noiva impura, Deus. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos purifique, nos lave, nos transforme e encha nosso coração de desejo por esse encontro. Que o Santo Espírito haja nesse retiro, haja entre nós, mudando nossos corações. Que esse tempo aqui seja um divisor de águas, um marco na nossa vida, para que tenhamos mentes que pensam lá nas coisas do alto, onde Cristo está. Para que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, estejamos todos aguardando. Nos ajude em nome de Cristo, Pai. Amém. Amém, queridos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar depois, aprofundar um assunto, outros textos, fica à vontade.